Olá, meu nome é Fernanda Nascimento e esse é o Stratcast B2B Powered by LinkedIn Sales Solutions e hoje direto aqui do RD Summit no live show. Eu tô, como sempre, muito feliz que a gente tem essa parceria, né, Sandro? Que a gente está Prazer enorme. estendendo a nossa parceria e a gente trouxe temas muito legais. São 2 episódios, mas você vai gostar, eu tenho certeza. Como nossa convidada, temos Denise Ozaki, que é Head de Marketing da Inmetrics. Denise, obrigada por ter aceitado o Imagina, nosso prazer convite. é meu. E Sandro Carçava, nosso sponsor, que é Head de LinkedIn Sales Solutions para a América Latina. Que bom que a gente está aqui de novo. Sempre um prazer, Fê. Ai, ótimo. Vamos falar do tema que não sai de nenhuma palestra, que não sai de nenhuma conversa, né? Pouquíssimas palestras aqui falaram sobre isso, Quase né? ninguém comentou a respeito ainda. Inteligência artificial. Nem estou falando da generativa, vamos falar de inteligência artificial. Eu acho que o que a gente tem aprendido, alguns com mais facilidade, outros com menos, alguns com mais satisfação, outros com mais dor, é que ela veio para ficar, né? Eu Com escutei certeza. hoje de manhã numa fala do Juliano Tubino, que é o CEO do RD, que ele falou assim, olha, ano que vem eu faço uma aposta com vocês que a gente vai voltar aqui e todo mundo vai estar vivendo plenamente a inteligência artificial, mas ninguém vai estar falando dela, porque vai estar super, né, intrínseco em tudo que a gente faz. Pergunta que eu trouxe para vocês é: somos da área comercial, marketing, vendas. Como que essa inteligência artificial vem beneficiando, facilitando os processos de vendas e marketing? Eu acho que a gente precisa separar os mundos, né? Que foi como você começou falando. Inteligência artificial, nós como marketing e vendas, a gente já trabalha com isso há muito tempo, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco o tema, porque hoje ouve-se muito sobre precisa adotar a inteligência artificial e a adoção pela adoção, ela não faz sentido, ela precisa gerar valor de fato. Exato. Então, assim, nós, como marketing e vendas, a gente já se beneficia disso quando a gente fala dos algoritmos do próprio LinkedIn, dos algoritmos que a gente usa em diversas redes sociais, do próprio Google, etc. Então, já é um tipo de inteligência artificial. Quando a gente fala da Netflix e do Spotify, quando eles dão ali a sugestão, tem inteligência artificial ali por trás, porém, não é generativa. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a forma como o comercial e o marketing pode se valer são inúmeras, porque a gente não vai falar de uma solução customizada que eu vou lá na prateleira e eu vou comprar. Pelo contrário, a gente tem a possibilidade de identificar a necessidade específica daquela área comercial, específica daquele segmento e customizar a partir disso e desenvolver algo para aquilo. Então, desde análise de dados, tendência de mercado, conversacional, e aí assim, tem um universo gigantesco para explorar. Mas, de novo, não pode ser adoção pela adoção. Você tem que entender qual é o desafio que você tem como processo de vendas, como processo de marketing, para fazer uma adoção que seja eficiente e conseguir capturar 100% do valor que é potencial para essa tecnologia. Em vendas, Sandro, como é que isso tem acontecido? Acho que a gente tem percebido que existe uma preocupação quando se fala em inteligência artificial, que a primeira é eu vou perder meu emprego, que não, de fato nenhum é uma realidade. Pelo contrário, acho que o entendimento ela vai facilitar eu ter muito mais tempo com os meus clientes, né, com ter as conversas de relevância com as pessoas que eu devo conversar, né? Então, eu acho que é muito mais o entendimento de que a inteligência artificial ela vai facilitar em algumas atividades, ela vai estar 100% executando. Em algumas atividades, a inteligência artificial vai ajudar você a executá-las de forma melhor e talvez mais eficiente, mais rápida. E tem algumas atividades que são 100% relacionadas ao relacionamento humano, onde você tem muito mais uma demanda de soft skills muito maior, e aí a inteligência artificial não vai fazer nada, mas ela vai viabilizar com que eu tenha mais tempo para estar executando esse tipo de atividade. E aí eu acho que você trouxe um ponto interessante em relação, né, a adotar a inteligência artificial por adotá-la. Eu acho que o que a gente tem que entender e enxergar hoje dentro do mercado é que a inteligência artificial existe há muitos e muitos anos. Dos anos 50. Exato, e ela é uma evolução, e eu acho que o que talvez tenha criado, não vou nem chamar de hype, porque eu acho que a primeira onda já passou, mas é essa percepção pela facilidade na usabilidade, né? Ou seja, agora a interação com o usuário final,
ela ficou fácil. Né? Então, quando você, para usar o chat GPT como exemplo, antigamente, se eu tivesse que fazer, talvez há 2 anos atrás, para eu ter esse nível de interação, eu teria que ter um conhecimento muito mais técnico do que eu preciso hoje. Hoje eu faço uma pergunta e eu tenho uma resposta. Né? E a gente tem que entender, quando você está falando em produtos e serviços, que tem como base algum tipo de produto para embasar, né? Alguma tecnologia que embasa isso, eu me preocuparia, inclusive, se alguém falar assim, não, isso aqui é a inteligência... Não, ela tem que estar evoluindo naturalmente. Naturalmente, Então, se alguém vier me vender alguma coisa, não, isso aqui é a inteligência artificial XPTO, aí talvez eu também me preocuparia. Quando eu falo de solução de prateleira, é porque hoje você vê muitas soluções de prateleira de inteligência artificial. Então, inteligência artificial para marketing. Você vai fazer um plano go-to-marketing 100%. Você coloca ali e responde, porque, na verdade, nada mais é do que um prompt, a capa inicial, que você responde as perguntas. E a inteligência artificial vai te ajudar a criar seu plano de go-to-marketing a partir daquilo. E não é isso. Isso é muito simplista da capacidade. Gera valor? Claro que gera, mas é muito maior o potencial. É sim olhar para a operação. A gente tem que, como gestores de áreas, a gente tem a missão de olhar para a operação de vendas e marketing de forma holística e entender onde eu posso gerar valor com a inteligência artificial e não ir buscar no mercado uma solução que vai gerar para mim um plano go-to-marketing de um produto e me acelerar meia dúzia de passos. Eu estou limitando o potencial da solução. Pelo contrário, é muito maior, mais complexo e tem capacidade de gerar valor muito maior, entendeu? E eu acho até que... Vou mexer num vespeiro agora. Eu acho até que também a gente não pode buscar a inteligência artificial como um substituto do profissional. Tipo, para reduzir, né, para eu ter um número menor de recursos humanos, vou usar a ferramenta, porque isso não acontece, né? E porque não é para isso que ela veio. Ela veio, como a Denise disse, para melhorar a operação, para melhorar o que é mecânico, o que a gente repete, mas ela não veio para, por exemplo, assumir o papel de decisão. Ela veio para apoiar a decisão, mas não para tomar a decisão, né? E acho que hoje esse é talvez a grande dor dos C-Levels, por exemplo, que existe uma pressão muito grande pela adoção, né? Então, assim, precisa adotar. Tem uma pesquisa da McKinsey que fala que o potencial de geração de valor do uso de inteligência artificial generativa é de 4,4 bilhões de dólares. Mas não é criação de nova receita, de valor. O valor já está aí, já está dentro das nossas operações. Agora, o desafio é, para esse C-Level, como ele captura este valor. Então, a gente precisa começar a desfazer alguns mitos e alguns medos que estão sendo criados, e um deles é esse em relação às pessoas, de você ser substituído. Não, pelo contrário, o valor está aí. Como que eu maximizo esse valor através do uso de inteligência artificial e principalmente de forma estratégica? Pode ser pontual dentro da operação, mas que no curto prazo isso me permita escalar de forma estruturada. Então, acho que esse é o grande desafio hoje, né? Poxa, mas falando de C-Level, por exemplo, né, que a gente tem discutido muito sobre enfim, onde acaba, até onde vai a geração dos dados e onde começa a compreensão dos dados a partir do ser humano, né? E aí vem, eu acho que um ativo muito forte do C-Level, que é o pensamento crítico, né? Sim. Se ele não tem a capacidade, né? E a gente tem que ter a capacidade de questionar, de falsear, de não aceitar a primeira hipótese, que na verdade, quando a gente recebe os dados, a gente cria hipóteses baseadas no nosso próprio repertório. Se a gente não tiver capacidade de criticar, então a gente também está fazendo errado, a gente não está decidindo certo. E eu acho que esse é um potencial, que aí a gente vai falar de novas skills até, né, que não são só as hard, né, e que vão fazer um C-Level gerar também valor e capturar esse valor que está aí esperando na mesa para ser capturado. O poder de discernimento, ele vai precisar ter em qualquer estágio do profissional, uma vez que você começa a trabalhar com inteligência artificial. E se você estiver falando das inteligências artificiais do tipo OpenAI, e que ela é aberta, e que a base de informação dela por si só é o que está lá, você tem que ter um senso muito, muito crítico, porque ela vai alucinar. Essa rede neural vai alucinar. Ela vai alucinar. Então, assim, você precisa buscar um parceiro, buscar uma empresa. Se você tem o objetivo de trabalhar com isso,
e consiga construir para você a solução com base em dados confiáveis, em dados que são seus e que você não perca a capacidade generativa. Então, você precisa trabalhar de forma segura, com dados seguros e com dados seus, porque aí você vai continuar sempre precisando avaliar criticamente a resposta que vem, só que ela vai vir muito mais assertiva. Não dá para E não vai culpar a vazar. inteligência artificial Exatamente. generativa, né? Falar, Exatamente. pô, mas ela fez errado. Não. Não. A gente que não soube criticar. Exatamente. E tem que ter uma base, acho que a base de dados, a fonte de dados da inteligência artificial generativa, ela é o segredo para que você tenha bons resultados, inclusive conversacional. Você não vai fazer uma conexão hoje do chat GPT no seu atendimento do seu site, porque você não garante o que vai sair de resposta Meu ali. Deus, e tenho medo. E tenho medo do que vai sair de resposta. A gente brincou disso, inclusive, brincou com os chats, né? Com os robozinhos dos chats que a gente viu o que eles que se tornaram quase monstros, né? Exatamente. Mas a gente voltando um pouco para gente, conversa boa, mas voltando um pouco para vendas e marketing, que ferramentas a gente tem usado hoje e que estão favorecendo, então, todo esse processo de vendas e marketing que a gente vivencia no dia a dia? A gente sabe que até o LinkedIn basicamente está, não vou nem dizer lançando, mas está revelando suas novidades de inteligência artificial somente nesse último mês, né, Sandro? A gente tem trabalhado muito, né? De novo, insisto, a inteligência artificial já está na plataforma Por isso há que eu falei revelou. muitos e muitos anos. Mas acho que esse momento de transformação, em termos do que era o dado né, que a gente gerava, versus a interface com o usuário, né? A gente tem saído com algumas novas funcionalidades. Inclusive ontem a gente lançou duas, uma para você ter maiores informações sobre o cliente com quem você vai conversar. Então, todo aquele tempo que você investia em pesquisar informações, hoje a inteligência artificial da plataforma já traz isso pronto. E o segundo em relação ao mapeamento de contas. Então, não só mapear, mas você trazer a inteligência das relações existentes entre aquela pessoa e, por exemplo, um dos meus vendedores, né? Se ele existe algum tipo de relação, trabalhou junto no passado, se ou inclusive até informações que são relevantes que a plataforma traz, se mudou se assumiu o cargo recentemente, que outras pessoas a plataforma entende até pelo histórico, né, do tipo de relacionamento. Imagina que atrás disso a gente tem mais de 2 bilhões de interações entre as pessoas na plataforma, né? E hoje é uma plataforma com 1 bilhão de pessoas, então você consegue começar a entender essas interações e gerar insights que são impactantes para o negócio. Então a gente começa a trazer isso com algumas funcionalidades que o usuário tem, e aí a interação com essa funcionalidade ela é muito mais simples, né? E aí em relação com a ferramenta, fica difícil para eu responder essa pergunta, né? Levantei para você cortar. Mas no time de venda a gente tem duas, a gente entende que a gente chama a plataforma de sales, né? E essa plataforma ela é embasada com duas plataformas, com duas ferramentas que a gente tem. Uma é o Sales Insights e outra é o Sales Navigator. Não, eu sou fã. As pessoas acham até que é porque a gente faz esse trabalho tão forte, né? E a gente vive tão perto das novidades do LinkedIn. Mas a verdade é que a gente escutei muito aqui mesmo no RD Summit sobre os resultados do uso do Sales Insights junto com o Sales Navigator e o quanto isso tem trazido inteligência e personalização para o trabalho do vendedor. Então, conseguindo se aproximar, não só, né, de se aproximar da pessoa certa, mas conseguir interagir com um repertório que faz com que a comunicação seja fluida, seja engajadora e que permita com mais facilidade uma resposta positiva. E até em termos de resultado, né? Vamos falar em resultado financeiro também, né? Claro. Você tem um resultado financeiro muito maior. E aí já que a gente está aqui, eu vou aproveitar vou fazer um comentário. A gente fez, a Forrester lançou um estudo, né, em relação a retorno de investimento da plataforma. Agora, fresquinho. Faz 3, 4 semanas.
E eles analisam exatamente isso, quer dizer, quanto tempo? Eu tenho 6 meses o retorno do investimento inicial e num período de 3 anos a gente tem mais de 300% de retorno, porque é justamente isso. Através da inteligência artificial, a plataforma viabiliza, né, com que os vendedores tenham a oportunidade de ter conversas de relevância com as pessoas dentro do ecossistema que ele tem que conversar. Então, e extremamente relevante, né? Porque para nós, um processo de venda B2B, um processo de vendas complexo, isso que você está me falando me permite a personalização em escala. Então, assim, nós essencialmente trabalhamos com a BM. Porque é um processo de venda complexo. Eu preciso de dados, eu preciso conhecer minha conta, eu preciso monitorar os movimentos que acontecem dentro daquela conta e eu preciso criar uma jornada de relacionamento real do meu vendedor com a conta e com a persona de interesse. Então, assim, E personalizada. exatamente. Quanto mais personalizada, melhor. Exatamente. Então, hoje, o trabalho que a gente tem, ou o trabalho que o meu time tem até agora, para montar essas plays de ABM, para estruturar e fazer o processo acontecer, ela vai ter um tempo. Com tudo isso que o Sandro está falando, ela vai ter o tempo muito encurtado. Então, eu estou falando agora de um potencial de personalização em escala. Com o mesmo time que eu tenho, eu vou poder olhar com muito mais tranquilidade para o Brasil inteiro, para a América Latina e expandir com o mesmo time. Então, é aquilo que a gente estava falando no começo, é onde se liga. É aumento de eficiência, é captura de valor. Eu não cresço em time, mas eu cresço em abrangência porque eu tenho inteligência artificial resolvendo uma dor minha hoje, que é a expansão desse time. Olha, você falando assim, eu que sou mais old school, né, que sou geração X, é tão interessante que de vez em quando a gente se junta com o pessoal que trabalha com CRM há muito tempo e a gente fala assim, quando que um dia, vamos falar não estou falando de muito tempo, 10 anos atrás, que a gente pensaria que de fato a personalização seria escalável, porque era tão longe da realidade da gente. Na verdade, os próprios sistemas que a gente tinha, eles estavam tão longe da necessidade que a gente tinha quando a gente falava de 1 para 1, né? Fazer relacionamento 1 para 1, né? Fazer marketing direto. Era quase que a idade da pedra do que a gente tem hoje, né? Como que... Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Eu acho que esse lance da personalização ele é extremamente importante. E aí eu acho que dentro desse contexto de escalar, né? Uma das coisas que a gente observa que os vendedores de alto resultado, que têm alto resultado, alta performance, é justamente entender isso, o quanto ele tem que engajar antes, e aí todo esse trabalho prévio do marketing, todo esse entendimento da conta, viabiliza esse engajamento de uma forma muito mais eficiente. Perfeito. Porque você tem que entender o momento de compra também. Porque não adianta nada eu ter a solução correta, saber o interlocutor, mas ele não está no momento de compra, né? E qual a chance daqui, de repente, se eu não tiver um engajamento apropriado, se daqui 6 meses, quando ele tiver no momento de compra, ele lembrar de mim. Então, você criar esse engajamento, entender a importância, como é que você consegue escalar isso, você consegue entender também que no momento apropriado, quando ele tiver no momento correto de compra, ele vai... Você vai criar... Aí você sim vai ter aquela reunião de negócios que vai virar venda. E pesquisas nossas mostram que assim, não só de uma velocidade muito maior nesse momento o processo de compra em si, como muitas vezes o negócio ele é muito maior do que a média de negócios que são feitos de outra maneira. Investe no pré para que você ganhe no processo de vendas. É geração de demanda, né? E aí não tem como não falar, tem uma regra que eu gosto muito, que é a 95.5, que fala, né, que de toda a nossa base, que pode ser potencial compradora, 5% delas estão preparados para compra agora e 95% não. Se a gente insiste numa comunicação não personalizada e principalmente de oferta, naquela que só oferta produto, que não fala de um assunto que não está na hora certa, que o cliente não está pronto para receber, eu acerto a minha relação com 5% e meio que azedo a minha relação com os 95%. Aí eu não consigo chegar nesse momento certo de compra, até porque a pessoa já não aceita mais a minha mensagem, o meu contato, como ela aceitaria se eu tivesse feito um trabalho de nutrição correto. Isso a gente vê muito no ABM, né? A importância de você ter, você compreender
qual é o momento da jornada do cliente, né? O que está interessando para ele, o que ele tem consumido do ponto de vista de conteúdo de marketing. De tudo, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de ABM, e é uma conversa que a gente busca, né? Busca, na verdade, porque a gente precisa identificar não só conteúdo de marketing, mas esse prospect está olhando alguma notícia na internet que ele está consumindo, então ele começou a consumir muito mais sobre inteligência artificial generativa em determinado momento, e aí assim, o que exatamente que ele está consumindo não está no meu site necessariamente. E que eu posso chegar e complementar nessa jornada dele. Então, a gente como empresa de tecnologia, a gente está olhando exatamente isso, esse processo de adoção. Então, o que ele está consumindo que não necessariamente está no meu site, mas que eu vou complementar na jornada dele com o meu vendedor ali, em algum momento, criando relacionamento. Então, hoje, isso ainda é muito manual. E o LinkedIn, ele é a nossa principal ferramenta, inclusive, dentro da iMetrics, né? Que a gente usa para construir as nossas estratégias. Então, com o acréscimo de inteligência artificial dentro disso, que facilite o olhar mais acurado para essa conta, para esse prospect, vai trazer para a gente muito mais informação. E aí é por isso que eu estou dizendo, a Denise está olhando inteligência artificial, fulano está olhando... Eu consigo personalizar, mas com um certo padrão. E aí a boa notícia para você é que a gente tem evoluído muito nesse momento, que a gente chama de intenção de compra. Perfeito. Então a plataforma cada vez mais, através de inteligência artificial, começa a entender exatamente esses movimentos. Então essa pessoa olhou isso, se conectou com outra relacionada a determinado produto ou serviço, em algum momento eu entendo que ela está começando uma jornada de compra. E isso me ajuda a entender em que momento que eu tenho que estar entrando nessa jornada de compra. Até porque eu acho que quando a gente fala de venda complexa, a gente tem que entender também que o tempo que o comprador dedica para o vendedor é muito escasso. Porque hoje, com toda a informação disponível, com todo o acesso que o comprador tem, e aí é um dado do Gartner, que eu acho super interessante, essa janela que o comprador tem, ela é de 5% do processo de compra como um todo. Então, se o vendedor não chegar ali de uma forma correta, com a mensagem correta e no momento correto, ele perde a oportunidade. Sem sombra de dúvida. E esse indicador de intenção de compra é um indicador que cada vez mais a gente tem buscado dentro do processo de venda complexa. Não é só lead, não é só geração de lead por si só, é a intenção de compra, é a jornada. A gente quer a fidelização, né? E aí começa, né? Só vou conseguir ter a nova compra se eu fizer certo todo o caminho, né? Perfeito. Eu gosto muito... puxa, é tão legal a gente ter vendas e marketing juntos, né? Porque quando a gente fala de identificação, do momento certo, quando a gente fala da geração, do conteúdo adequado, enfim, tanto na atração quanto na nutrição, é tão importante ver que cada uma dessas peças é especialista em alguma parte dessa história. Então, vendas tem habilidades, marketing tem outras habilidades e o conjunto, né, de todas essas skills, então é que podem fazer todo esse trabalho do comercial, que eu gosto muito. Eu gosto dessa coisa do CRO, porque eu acho que foi uma maneira da gente integrar todo mundo sob os mesmos KPIs, né? E o LinkedIn é muito bom nisso. É muito bom em fazer com que as ferramentas de vendas que conversam com as ferramentas de marketing, né? Gerando os leads que depois eu posso trazer para o Sales Navigator, né? Ou criando as listas no Sales Navigator que eu posso impactar com os anúncios. Isso é tão bacana. Como a inteligência artificial, do ponto de vista de vocês, ela evolui, então, para as ferramentas de vendas e marketing a partir de agora? E o quanto é ferramenta e o quanto é cultura? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou começar com o quanto é ferramenta e o quanto é cultura. Eu acho que tem um lado... Qualquer processo de transformação cultural, né, dentro de uma empresa, ele não é fácil. E eu costumo dizer que, na verdade, quando a gente fala em transformação digital, nada mais é do que uma transformação cultural embasada com tecnologia. Boa. E nesse momento, eu acho que assim,
eu insisto no fato de que a inteligência artificial já está presente. E eu acho que nós, né, como provedores de tecnologia, o que a gente tem que entender é ajudar o cliente nesse processo a ter essa percepção e ter a percepção de o quanto eu estou trazendo em valor, né, em termos de ganhos de tempo, de informação, de análise de dados, de inteligência, de insights, que a gente chama de insights, que me permitem atuar de uma forma rápida, dentro do processo que ele tem. Aí lá estou falando mais especificamente em vendas. Então, acho que, assim, na minha visão, a inteligência artificial já está lá. Acho que a gente tem que ajudar o comprador a ter tangibilizar essa percepção. Ótimo. E entender, inclusive, qual é vou chamar aqui de o caminho, o roadmap de evolução. Porque eu não consigo, na minha concepção, assim, não é que eu estou colocando inteligência artificial agora. Ela simplesmente ficou um pouco mais... ela está sendo mais percebida, digamos assim, pelo usuário, né? E aí, obviamente, pelos líderes. Eu acho que você tem que ter essa visão também, que eu como líder de vendas, olho, entendo e falo, tá, o que é inteligência artificial? Ou o que essas novas funcionalidades que estão alavancando, utilizando a inteligência artificial de uma forma mais fácil para o usuário, o quanto isso está impactando em termos de oportunidade. É o que você está falando no começo, né? O quanto eu consigo fazer mais com menos. E isso é onde eu vou começar, esse é o meu KPI em termos de essa plataforma vale a pena, porque ela está evoluindo. Então, a minha pergunta hoje não é nem você já tem inteligência artificial, mas qual é o seu roadmap de inteligência artificial de agora a 18 meses que vai impactar o meu negócio. É muito mais nesse sentido. Eu acho que eu vou até complementar aqui, continuando sua fala, porque é bem por aí. Nós passamos pelo momento de transformação digital. Então, a gente saiu de um momento onde nós éramos analógicos, se assim a gente puder dizer, e a gente embarcou dentro da transformação digital. Só que esse momento já passou. A gente já está com a tecnologia em todos os nossos processos, ou em todos aqueles possíveis. A gente vive agora, com a inteligência artificial, um momento de eficiência digital. Uau. Então, é exatamente o que ele está falando. Assim, eu vou olhar para o meu processo e vou dizer onde eu posso ser mais eficiente. Então, vai ter uma ferramenta pronta no mercado, uma solução pronta no mercado que vai me ajudar, mas a minha busca e o grande desafio das empresas deste ano em diante é em relação à eficiência. Não é em redução de empregos. E isso precisa ficar claro. Então, para mim, os dois pilares, eles são importantes. O primeiro, que vai me nortear e vai nortear todo mundo para a tomada de decisão, é em relação à eficiência. Eu preciso ser mais eficiente. O mercado cobra que nossas empresas sejam mais eficientes. E não é em redução de pessoas, mas sim em aumento de capacidade. Quando começou a internet, eu vou perder meu emprego, vai acontecer, não vai funcionar. A gente diminuiu a demanda por compra? A gente diminuiu a capacidade de consumo, pelo contrário, a gente aumentou. Nós hoje somos muito mais consumidores do que éramos antes. Aumentou-se a capacidade de empregar pessoas porque a gente criou demandas novas. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Vai ser o mercado, o mundo vai querer mais e a gente precisa responder nessa velocidade. Então, a inteligência artificial vem para ajudar a gente a responder nessa velocidade. Só que tem um desafio de change. Existe um desafio de mudança de pessoas, de comportamento e cultura, que faz parte do processo. E a gente não pode diminuir esse desafio de change, porque ele pode arruinar o processo de adoção de inteligência artificial. Então, a gente precisa cuidar das pessoas, elas precisam entender claramente qual é a missão e o papel delas e como a inteligência artificial vai ajudá-las a serem mais eficientes, vai ajudar o vendedor a bater a meta mais rápido, vai ajudar o analista de marketing a produzir um conteúdo melhor, vai ajudar o coordenador de marketing a estruturar melhor os processos da equipe. Então, assim, as pessoas precisam ter conhecimento. E aí a gente quebra a resistência. Mas são dois pilares, eficiência e gestão de pessoas e mudança. Como disse Marta Gabriel hoje de manhã aqui na RD Summit, não teremos novas profissões, mas teremos novos profissionais. Sem sombra de dúvida. Achei super legal. Bom, eu não sei você aí, mas eu tô saindo mais esperançosa. Que bom! Cheia de ideias. E eu queria agradecer a vocês dois por isso, porque vocês fizeram esse papo muito mais legal, né?
e muito mais inteligente. Obrigada, Obrigado. Sandro. Obrigada, Denise. Imagina, obrigada eu. E obrigada a você que ficou com a gente. A gente se encontra na próxima. Com E a gente se certeza. vê no próximo episódio.